Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio por 2-0 contra o Huachipato, tá ok? Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, derrota desastrosa, 2 jogos, 2 derrotas. Primeiro pelo The Strongest por 2-0 e agora por 2-0 contra o Huachipato. Eu só tenho que me justificar um negocinho aqui, que eu não trouxe a análise da derrota contra o The Strongest e do título contra o Juventude. Eu tinha no início da semana passada derramado água no meu notebook, ele estava no concerto. Peguei ele ainda ontem de tarde, por isso que eu não fiz essas análises, tá ok? Mas a partir de agora pode ficar tranquilo que eu vou conseguir trazer de todos os jogos, beleza? Então vamos lá, começando dando as notas, começando pelo Marquezinho. Cara, eu sei que pode ter gente ainda que gosta do Marquezinho, jogador experiente, rodado, Porto, Celta de Vigo. Mas, cara, pra mim o titular é o Kaique. E assim, sem precisar de revezamento. Eu sei que o Kaique tem algumas falhas, enfim. Mas é um goleiro que é mais alto. É um goleiro que, pra mim, pelo menos, passa mais segurança. É um goleiro que tem uma boa reposição, uma boa bola longa. E na minha visão, eu acho que o primeiro gol realmente não tinha muito o que fazer. Talvez o Kaique pudesse fazer um milagre porque ele é maior. Agora, o segundo gol eu acho que ele conseguiria defender. Nenhum dos dois gols foi falha do Marquezinho. Mas na hora que precisa de um milagre, o Marquezinho não faz nada, cara. Na hora que precisa de uma grande defesa, ele não vai fazer. Ele faz uma defesa comum aqui, uma defesa boa ali, mas aquele milagre, aquela defesa, ele nunca faz. E o Kaique consegue fazer esse tipo de defesa. Pra mim, o goleiro tem que ser o Kaique, tá? Eu não tô gostando do Marquezinho. E independente de ser mais rodado, ter mais nome, pra mim o Marquezinho é o reserva. E o Kaique é o titular. Então pro Marquezinho vai uma nota 2, porque fez uma defesa no segundo tempo que ele espalma, vai no pé do cara do Huachipato, que ele poderia inclusive sair o terceiro gol. O Grêmio deu sorte que a bola subiu um pouquinho e foi por cima do travessão. O João Pedro fez uma atuação até que boa. Acho que dos titulares foi um dos melhores. Dos que jogaram no geral, foi um dos melhores. Fez uma atuação boa. Vai uma nota 6 aí. Defendeu bem, puxou boas jogadas, enfim. O Jeromel abaixo, não conseguindo marcar. Uma saída mais ou menos. Acho que realmente o Grêmio precisa de uma nova dupla de zaga, porque o Jeromel a idade não deixa, o Rodrigo ele não consegue se provar, o Kahneman também é meio malucão, o Grêmio precisa de uma dupla de zaga nova, isso é um fato. Então pro Jeromel vai uma nota 3. O Rodrigo Eli, cara, o Rodrigo Eli com a bola nos pés, saindo jogando, pode ter gente que discorda aí de mim, mas pra mim é melhor que o Jeromel e é melhor que o Kahneman, anos-luz melhor que o Kahneman. Porém, defensivamente, cara, o gol anulado do Huachipato não é porque não mostrou o replay mais perto, mas pareceu que o Rodrigo ele deu um chapéu no Marquezinho e aí o cara do Huachipato antecipou e fez o gol. Um lance assim meio esquisito, ainda bem que foi anulado. Seria ali o terceiro do Huachipato e por chances criadas poderia estar sendo o quarto, quinto. Enfim, o Rodrigo ele não passa segurança nenhuma. Eu tinha uma expectativa muito grande nele. Ele ainda pode dar a volta por cima, lógico. Mas ainda não mostrou o que se esperava. É uma nota 3 também. O Mike, bem abaixo, saiu machucado, mas de qualquer forma, mesmo se estivesse inteiro, é um cara que já mostrou que tecnicamente é bem mais ou menos. Não é jogador do Grêmio. Não é jogador para ser titular ainda do Grêmio. Um terceiro reserva até vai. Mas não dá pro Mike ser titular do Grêmio. Eu sei que tá sem o Reinaldo e tal, mas aí é esperar o Cuiabano ficar 100% e dar minutagem pra ele. Porque uma coisa é você colocar um Cuiabano que vem da base, é mais novo e é promissor. Outra coisa é colocar o Mike, que tem o quê? 25, 26 anos já, e é um jogador comum. Não entrega nada mais do que isso. Então, acho que, enfim, não gostei muito do Mike. Ainda saiu machucado. Vai uma nota 3. O Galdino, cara, é porque o Renato tá de sacanagem também. Jogo de Libertadores, querer tirar o Kaique, colocar o Marquezinho, querer tirar o Pavon e o Gustavo Nunes que vinham voando pra colocar o Galdino.
O Soteldo até entendo, mas estava sem ritmo, não fazia sentido colocar ele justo nesse jogo que, na minha visão, esse jogo junto contra o The Strongest em casa tinham que ser obrigação vencer, tá? É, fora de casa contra o The Strongest, contra o Ashpato, contra o Estudiantes, não é obrigação vencer. Agora, em casa, contra o The Strongest e contra o Ashpato, tem que vencer. Ainda vai jogar contra o The Strongest em casa. Se não vencer, desiste, porque são os jogos mais fáceis do grupo. Não adianta falar que não é, porque são. E o primeiro já deixou escapar. Então não é mais só fazer o dever de casa. Fazendo o dever de casa você tem 6 pontos aí. Com 6 pontos você não passa. Vai ter que vencer fora de casa. E isso é muito mais difícil. A gente já viu que contra o The Strongest já se cagaram inteiro. Nem foram com o time titular por causa da altitude. E os caras que jogaram acharam normal. Sair tomando gol, sair perdendo. Parecia que foi planejada aquela derrota. Enfim. O Galdino, cara, o Galdino tem momentos que, assim, ele não foi mal no primeiro tempo, produz boas jogadas, mas o Galdino é muito vinculado com fases ruins do Grêmio, cara. Ele já tá muito queimado, não tem muito o que fazer. E aí vai muito na conta do Renato, de insistir muito nesse tipo de jogador. Por isso que a torcida odeia tanto o JP Galvão e por aí vai. Quanto mais se insistir em um jogador, se ele não dá a volta por cima muito rápido, a torcida já vai estar pegando no pé dele há muito tempo. O Galdino nem jogou mal, mas mesmo assim eu tô com raiva dele, entendeu? É mais ou menos isso. Não foi um dos piores em campo, mas ele tá muito queimado, não tem o que fazer. Vai uma nota 5 aí pra ele. O Duqueiroz foi abaixo, errou vários passes e no segundo tempo principalmente sentiu demais o jogo. Vai uma nota 2. O Vila Sante foi bem, tá? Se não fosse o Cristaldo, seria ele que teria feito o gol. O Cristaldo estava deitado em cima da linha e o gol foi anulado. Depois que foi pra zaga, o time melhorou. Melhorou não. Acho que o melhor momento do Grêmio foi na reta final do primeiro tempo, que teve uma boa produção. E aí no último minuto deu um apagão e tomou o segundo gol. Mas no segundo tempo não conseguiu ser muito produtivo. Mas pelo menos conseguiu trabalhar melhor a bola com o Vila Sante na zaga, até porque ele é volante. Enfim, o Vila Sante vai uma nota 5. O Cristaldo, achei muito participativo o primeiro tempo, principalmente. É uma coisa que falta muito para ele, muitas vezes ele se esconde do jogo, mas nessa temporada, de uns jogos para cá, vem sendo diferente, vem sendo peça fundamental, vem participando do jogo. Ontem não foi diferente. A questão é que, tecnicamente, ele errou, né? Teve uma bola que ele chegou na entrada da área e finalizou torto. O gol anulado era para ele ter feito o gol, ele finaliza no travessão bizonhamente. É porque, como teve um gol anulado esquisito pra caramba, a gente não tá falando. Eu não tava falando tanto do, do, do gol perdido. Mas foi um gol perdido absurdo, cara. Era só encostar na bola que era gol, ele pega embaixo, vai no travessão. No rebote o Vila Sante ainda faz o gol de letra e ele deitado acaba tirando o gol do Grêmio. Então, tecnicamente, o Cristaldo foi bem abaixo, por mais que participou bastante do jogo. Nesse sentido, ele foi bem. Só que se ele faz aquele gol, por exemplo, eu não estaria falando que ele fez uma atuação abaixo. Porque ele foi bem participativo. Coisa que tem que ser mesmo. Porém, tecnicamente, errou muita coisa. Vai ali uma nota 4 para ele. O Diego Costa dessa vez foi sumido, não conseguiu produzir nada. Segundo tempo nem parecia que estava em campo. Vai uma nota 4. Soteldo abaixo também, vai uma nota 3. E olha que no gol do Ashpato no primeiro, o Soteldo que tava marcando o cara e de repente parou de marcar ele, marcou o vento para talvez pensar em puxar um contra-ataque, ao invés de focar em tirar a bola de lá. E o Soteldo que no primeiro lance do jogo, depois de um baita cruzamento do Galdino, meteu um cabeceio na trave, né? Se aquela bola entra, o jogo seria diferente. Enfim, entraram o Pavão, fez boas jogadas. O PP mostrou que realmente faz falta. Eu acho que o Duqueiroz não está preparado para ser titular. Eu falava aqui que para mim o Duqueiroz poderia pegar essa vaga, tanto ele quanto o Dodge, a vaga do PP. Aí ele realmente mostrou que tem que ser Vila Sante, PP e Cristaldo, não tem o que fazer. O PP é o que tem mais qualidade para distribuir o jogo nesse meio de campo. Não tem muito para onde fugir. O Natan entrou mal, o Gustavo entrou bem, mais ou menos, e o Cuiabano entrou bem. Fez um cruzamento bom aqui, outro ali. Enfim, eu achei que entrou bem. Acho que a grande notícia do jogo é que o Cuiabano entrou bem. E acho que já a partir do próximo jogo já tem que ser titular. Porque o Mike, ainda mais agora que parece que machucou,
Mesmo se não tivesse machucado, o Cuiabano é muito mais jogador. Enfim, quem que eu posso destacar desse time do Achipato? Teve a bola salvada em cima da linha. Acho que foi o Malanca. Depois de um cabeceio do Diego Costa. Se aquela bola entra, é porque realmente o Achipato os caras estavam dando a vida, velho. Se o Grêmio tivesse feito isso contra o The Strongest, não tinha perdido. Mas aceitaram numa naturalidade muito grande que ia perder porque foi jogar na altitude. E acabou perdendo mesmo. Quem vai com pensamento de derrota já perde. Antes mesmo do jogo acontecer. Enfim, mas aí teve a bola salvada do Malanca. O Montes foi bem. O Maxi Rodrigues ele foi bem. Enfim. Uma partida que... decepcionante, né, velho? Finalizações 21 do Grêmio sendo 4 a gol. Aí não tem muito o que o Renato fazer. Os caras recebem bem pra caramba. Não dá pra falar que é porque o salário é ruim. Aí vai da parte técnica dos caras, velho. Basicamente a cada 5 chutes, uma ia no gol. Precisão muito baixa, cara. E para jogadores que são de alto nível, jogadores que jogam em um time grande do Brasil, essa pontaria não pode ser tão ruim, não. O Achipato, 8 finalizações sendo 5 a gol. A cada 2, pelo menos uma ia no gol. Precisão dos caras do Achipato, muito melhor. Posse de bola 65% do Grêmio, 35% do Achipato. E olha que no primeiro tempo esse número não tava assim, tava bem mais parelho. Mesmo perdendo, o Grêmio não conseguia ser dominante e o Achipato conseguia ter a bola. Segundo tempo mesmo, em vários momentos, conseguiu colocar o Grêmio na roda, fazer bobinho e o Grêmio não conseguia recuperar a bola. Simplesmente não conseguia. Faltas, fez 6 faltas, tomou 2 amarelos e tomou 2 gols. É o que eu falo, cara. Você pode fazer 30 faltas, o importante é você não tomar gol. Ou não ter mais gols que o adversário. Isso eu já falei algumas vezes nas análises dos jogos do Grêmio ano passado. Mas realmente ontem aconteceu de novo. Ao invés de fazer falta, prefere tomar gol. 16 faltas do Achipato, 3 amarelos, não toma nenhum gol. É isso que interessa. Falta tá aí pra ser usada, cara. É um artifício. Não interessa se o jogo vai ficar feio ou não. O importante é você vencer. Escanteios 4 do Grêmio, 3 do Achipato. Não conseguiu nem ter um volume de jogo muito maior. Então o Grêmio se complica aqui no grupo. Ontem o Estudiantes sofreu para vencer do The Strongest, venceu de virada. E isso só mostra que o jogo que seria mais fácil, em casa contra o The Strongest, tem tudo para dar uma complicada também. Porque se o Estudiantes se complicou, por que a gente não vai se complicar, né? Enfim. Acho que dá pra passar ainda? Dá. Mas o Grêmio agora vai ter que... Velho, vamos fazer uma continha básica aqui, ó. Ganhou do The Strongest em casa. 3 pontos. Tem que ganhar do Estudiantes em casa agora. Que já seria um jogo dificílimo. 6 pontos. Tem que fazer os dois em casa agora. Perdeu pro Achipato. Ridículo. Agora vai ter que compensar contra o Estudiantes. 6 pontos. Só um segundo. Continuando aqui. Ganhou do The Strongest 3 pontos. Ganhou do Estudiantes 6 pontos. Já perdeu pro The Strongest fora. Vai ter que jogar contra o Estudiantes fora e o Achipato fora. Vai ter que vencer do Achipato fora. 9 pontos. Com 9 eu não sei se passa. Então, entendeu qual que é a questão? Já vai ter que vencer os outros dois em casa e obrigação contra o Achipato fora. Tem mais 4 jogos, pelo menos esses 3 tem que vencer. E aí o mais difícil... Desde antes de começar os jogos, a gente já sabia, ou pelo menos na minha visão sempre foi, o Estudiantes na Argentina. Pra mim é o jogo mais difícil, mais até do que a altitude contra o The Strongest. Porque se você joga focado ali, quando cansar coloca outro cara, joga num gás ali, dá pra você pelo menos empatar. O Grêmio já foi pensando em perder, parece. Os caras nem tentaram se impor contra o The Strongest, deixaram eles ficar com a bola, depois que tomou os gols que aí foi querer reagir. E aí não é assim que funciona. Enfim... Então, vai ter que ganhar do The Strongest em casa, vai ter que ganhar do Estudiantes em casa e vai ter que ganhar do Achipato fora. Já são 3 jogos aí que são obrigações para se quiser ter chance de passar, porque com 6 não vai passar. Então, o Grêmio se complicou, vai ter que fazer mais do que o dever de casa. Vai ter que vencer fora de casa. Realmente uma derrota desastrosa e pô, não dá pra falar que o grupo era difícil, cara, porque o time do The Strongest quase qualquer equipe da Série A consegue vencer do The Strongest. O Achipato, a mesma coisa. É porque o Grêmio foi uma bagunça, cara. Uma bagunça.
E tava muito mais perto no segundo tempo do Aspado fazer o terceiro do que o Grêmio fazer o primeiro. Não dá nem pra falar que o Grêmio jogou bem, merecia um resultado melhor. No primeiro tempo perdeu gols. Isso é um fato. Mas no segundo tempo nem produziu o suficiente para tentar uma reação. Então realmente um resultado ridículo, desastroso. Enfim. Craque da partida pra mim foi o Loyola. Cadê o Loyola? Loyola jogou muito bem. Gostei dele. E é isso. Do Grêmio, eu acho que os melhores dos titulares dá pra destacar aí o Vila Sante e o João Pedro. Os melhores não, os menos piores. O restante tudo bem abaixo. E dos que entraram, o Pavon entrou bem, o Cuiabano entrou bem e o PP entrou razoável. É isso. Enfim, uma partida que realmente bem ruim. Foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Valeu e falou.